Queridos, hoje nós estamos encerrando a nossa série em Ageu, mãos à obra, construindo o que verdadeiramente importa. E hoje eu quero meditar com os irmãos no capítulo 2, a partir do versículo 10. Encontre na sua Bíblia aí, Ageu. Eu quero fazer a leitura do capítulo 2, a partir do versículo 10, e nessa primeira leitura eu farei até o 19. Ageu 2, a partir do 10, diz o seguinte: No dia 24 do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunte aos sacerdotes sobre a seguinte questão da lei: se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes, e com ela tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam: não. Em seguida perguntou Ageu: se alguém ficar impuro por tocar num cadáver, e depois tocar em alguma coisa, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Então disse Ageu: é o que acontece com este povo e com esta nação, declara o Senhor. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Agora prestem atenção, de hoje em diante reconsiderem. Como eram as coisas antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor? Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, dia 24 do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem: ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. Senhor Deus, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença e pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente e fale aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Queridos, entre o primeiro versículo do capítulo 2 e agora o versículo 10 do capítulo 2 que nós lemos, havia se passado 2 meses, e novamente houve a necessidade do profeta Ageu trazer uma nova palavra para esse povo, e a mensagem do profeta é clara: Deus não podia abençoar o pecado Deus não podia abençoar o povo da forma que ele desejava, porque o povo estava em pecado. E era necessário que cada pessoa, o povo como um todo, se mantesse de forma santa. O conceito que nós lemos aqui sobre estar puro e impuro diante de Deus era algo totalmente importante e relevante para o povo. Se uma pessoa estivesse cerimonialmente impura, ela não poderia se apresentar diante de Deus para apresentar um sacrifício ou uma oferta. Era necessário então algum tipo de sacrifício, era necessário um tipo de rito, de ritual, um certo tempo se passava, então a pessoa ficava cerimonialmente pura, e então o sacerdote poderia exercer as suas funções sacerdotais de adoração. E é sobre isso que Ageu vai perguntar aos sacerdotes. É o que nós lemos nos versículos 10 a 20. Os sacerdotes nessa época eram os especialistas da lei de Moisés. Eles eram os teólogos de plantão. E assim como alguns dos irmãos me mandam mensagem durante a semana: pastor, pode fazer isso, pastor, pode aquilo, pastor, esse texto aqui. Eles faziam a mesma coisa com os sacerdotes naquela época. E a primeira pergunta que Ageu faz aos sacerdotes diz respeito à santidade. Muitos dos sacrifícios que os sacerdotes apresentavam, eles mesmos podiam comer parte da carne que era assada no momento. E aquela carne, aquele alimento era considerado santo, consagrado, puro. Então Ageu pensa em uma situação hipotética.
E se caso um pedacinho de carne ficasse preso na aba do vestido do sacerdote, e ele saísse dali e ele esbarrasse em algum objeto, esse objeto, por ter sido tocado, pela carne santificada, se torna santo. A pergunta, a dúvida é: essa santidade, ela é transmitida com facilidade? A carne santa transmite santidade? A carne pura transmite pureza? Esse alimento consagrado transmite consagração? E a resposta é não. A resposta é não. Existe então uma segunda pergunta no versículo 13 que diz respeito agora não à santificação, mas à contaminação. E agora a situação é a seguinte: e se um sacerdote que estava cerimonialmente puro e apto para as atividades sacerdotais, por um acaso encostasse em um corpo morto? Ele se tornaria cerimonialmente impuro. Ele não estaria mais habilitado para trabalhar no templo ou no tabernáculo. E então esse homem, esse sacerdote, por sua vez, tocasse em algum objeto, utensílio, roupa ou qualquer coisa pura e consagrada. A pergunta é: esse objeto passa a ficar impuro? Sim. Sim. É o mesmo mecanismo, se nós podemos pensar assim, numa ilustração, colocar uma pessoa gripada do lado de alguém saudável. Quem está gripado não vai ficar saudável. É muito mais provável que o saudável pegue a gripe. Ou a pessoa que está passando por uma virose e agora está do lado de alguém que não tem virose. Por estar do lado de alguém que não tem virose, ela não vai ser curada. Provavelmente ela vai passar a contaminação. Aqui, neste momento, Deus está ensinando o povo sobre a facilidade da contaminação do pecado no meio do povo. Infelizmente, o pecado pode correr entre o povo de Deus como um vírus. Infelizmente, o pecado pode se propagar entre as pessoas com uma facilidade tal que é impressionante. A transmitir santidade, contaminar com santidade, passar a santidade adiante, é extremamente difícil. Mas a contaminação com o pecado é fácil, fácil, fácil. É isso que o texto está nos ensinando. E a moral da história dessa ilustração está no 14. É o que acontece com este povo e com esta nação, declara o Senhor. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Meus irmãos, nunca se esqueçam que a mensagem principal do livro de Ageu é muito mais do que a reconstrução de um templo físico, uma obra que se vê, uma obra que se toca. Mas Ageu está ensinando, e nós precisamos aprender, que muito mais do que uma construção de um templo físico, é a construção das nossas vidas como verdadeiros adoradores. Construir não um mero edifício que a qualquer momento pode ruir, mas a construção de uma vida de caráter, uma vida consagrada, cujo coração é quebrantado diante de Deus. É isso que nós precisamos construir, essa é a verdadeira construção que importa em nossas vidas. E o alerta de Ageu é muito claro: o importante não era simplesmente fazer a obra de Deus, não era simplesmente executar uma tarefa, mas Ageu está nos ensinando que toda tarefa precisa ser realizada com corações puros, corações santos, corações consagrados a Deus. Hoje é a inauguração do nosso tão sonhado forro, e Ageu nos ensina que nós não podemos estar aqui em um templo bonito como esse, mas com os corações feios. Ageu está nos ensinando que nós não podemos estar em um templo acabado, mas com corações inacabados. Nós não podemos estar em um local santo com corações sujos. Nós não podemos olhar para cima e ver um forro branquinho e ter corações escuros e sujos pelo pecado.
versículo 15 até o 19, Ageu vai recapitular e vai relembrar o que ele ensinou lá no primeiro capítulo. E lá no primeiro capítulo ele fala por que o povo não estava prosperando. Ele fala por que de tanta dificuldade econômica, e o motivo era que o povo estava sendo mesquinho para com a obra de Deus. E por conta desse egoísmo, Deus havia retido as bênçãos, Deus havia retido a prosperidade. Eles só estavam pensando neste momento aqui em seus próprios interesses, não nos interesses da casa de Deus. O povo, infelizmente, só estava pensando em suas próprias casas e não na casa de Deus. E era por isso que o salário dos hebreus não chegava no final do mês. Era por isso que o campo não produzia. O trigo sumia, o azeite faltava, o vinho era escasso, porque a bênção de Deus havia sido retida por conta do egoísmo, por conta da mesquinharia do povo em relação à obra e o serviço ministerial de Deus. E assim, como o profeta exortou o povo a uma mudança, hoje nós somos exortados. Nós não podemos habitar em casas luxuosas e deixar a obra de Deus ser realizada de qualquer forma. Ageu está chamando o povo de sua época ao arrependimento. Ele está chamando o seu povo à contrição. Ele está chamando a uma revisão de conduta e uma mudança espiritual. E se o fizessem, diz o 19, que a partir daquele momento o Senhor o abençoaria. Abençoaria o povo, abençoaria a nação, e ela voltaria a ser próspera. Queridos, nós temos promessas da parte de Deus, que quando nós nos quebrantamos diante do nosso Deus, Ele nos perdoa. Que quando nós deixamos os nossos pecados e retornamos para o caminho do Senhor, Ele nos recebe. Segundo Crônicas 7,14, um texto tão conhecido, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. A pergunta que eu faço, esta noite é: quais pecados a Igreja Presbiteriana de Avaré precisa abandonar? Quais pecados nós, como Igreja Presbiteriana do Brasil, em Avaré, nós precisamos abandonar? De forma particular, eu creio que nós precisamos abandonar a preguiça espiritual. Hoje eu não estou com preguiça de vir à igreja. Hoje não tem nenhum culto especial. Hoje não tem cantina. Hoje não tem o que me interessa. O que será que existe no cardápio da IPB hoje? Não, hoje eu não quero consumir. Nós precisamos abandonar o pecado da irresponsabilidade ministerial. Atrasos, faltas em escalas, sirvo quando eu quero, da forma que quero. Além do pecado do desânimo no evangelismo, a infidelidade dos dízimos e ofertas, briguinhas, intrigas, fofocas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos reformular o nosso coração. Nós precisamos mudar a nossa conduta. E Deus nos perdoa. Em Jesus Cristo nós temos todo o perdão. 1 João 1,7 nos diz: se porém andamos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se nós nos arrependermos, se nós voltarmos o nosso caminho de volta para o nosso Senhor, Ele nos perdoa de todo o coração. Nós somos um povo lavado pelo sangue do Cordeiro. Nós somos o povo comprado com a obra de Jesus Cristo. Por isso, no Espírito Santo, nós temos toda a capacidade de nos mantermos em santidade, em união, em retidão e em pureza espiritual. Sejamos santos, queridos. Sejamos santos, porque é santo aquele que nos chamou. O texto continua, e a partir do versículo 20 em diante, o profeta nos diz:
A palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez, no dia 24 do 9º mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu primeiro a terra, derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos exércitos, eu o tomarei, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor. E farei de você um anel de selar, porque eu tenho escolhido, declara o Senhor dos exércitos. Ageu, depois de dirigir a sua palavra especial de profecia e exortação ao povo, uma palavra de arrependimento, de confissão, agora ele vai dirigir a sua palavra ao governador Zorobabel. Ele era o líder. É verdade que as nações ao redor de Israel eram maiores, eram mais fortes, mas Deus estava disposto a proteger e a preservar essa pequena nação chamada Israel. E para isso Deus estava disposto a derrubar nações. Ele estava disposto a destruir exércitos e humilhar os poderosos para deixar bem claro que ele estava do lado do seu povo, que ele está do lado dos seus filhos fiéis. E olhem só, que lindas palavras Deus fala a Zorobabel, o governador. Eu o tomarei, meu servo Zorobabel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu tenho escolhido, declara o Senhor dos exércitos. Deus chamou Zorobabel de meu servo. Imagina isso. Você escutar do Senhor, meu servo, minha serva. Ai, meu Deus, coisa linda. E esse título Deus utilizava para as pessoas especialmente escolhidas, especialmente chamadas para perto. E Deus aqui comparou esse homem Zorobabel a um anel de selar, que era um anel especial e específico que só o rei utilizava para autenticar e validar o documento. E uma vez selado, significava que aquele documento era a vontade do rei. Isso indica que Zorobabel era um servo confiável, que estava próximo de Deus. E isso era uma tremenda honra. Rei nenhum foi chamado dessa forma. Governador nenhum, líderes nenhum, dessa forma foram chamados de anel de selar. Mas Zorobabel, sim. Essa mensagem, quando chegou aos ouvidos de Zorobabel, poxa vida, foi um tremendo ânimo, foi um tremendo estímulo para que de fato ele orientasse e liderasse o seu povo a terminar a reconstrução do templo, porque ele era especial, ele era um servo escolhido e próximo, valioso, como um anel de selar na mão do rei. A pergunta, mais uma que eu faço essa noite, e também como uma reflexão é: assim como aquela geração de Ageu foi responsável pela reconstrução, tanto do templo como uma reconstrução espiritual, da adoração a Deus, assim como Zorobabel representava toda a liderança tão próxima de Deus, um anel de selar, movidos por ele para reconstruir a adoração, qual geração nós seremos na história desta igreja? Qual geração nós seremos? Que tipo de líderes nós seremos? Já foi mencionado aqui à frente, mas eu vou repetir isso. Aqui em minhas mãos, eu tenho um pequeno histórico dessa igreja, redigido não só pelo pastor Rodrigo, que foi anterior a mim, mas também Coine e o Donatelli. E esse histórico muito interessante diz que a história da igreja presbiteriana aqui do Brasil, nessa cidade, se remonta ao ano de 1982, como o irmão Carlos Fernando bem colocou. Meus irmãos, a história registrada
desta igreja tem mais de 42, 43 anos de história. Claro que antes disso, coisas também aconteceram, mas de história registrada, 43 anos. Muitos dos irmãos que estão aqui não têm isso de idade. Queridos, 43 anos de história. Nossa igreja deveria ser uma das maiores. Nossa igreja deveria ser uma das mais fortes, das mais relevantes para a sociedade avarense. Mas infelizmente, a nossa história está recheada de idas e vindas, membros que vão, membros que chegam, altos e baixos, brigas, disputas, egos, vanglórias e por aí vai. Mas agora é a nossa vez. Nós estamos aqui. Qual geração nós seremos? Qual história nós escreveremos nessa igreja? Seremos mais uma geração de mimimi? Seremos mais uma geração de brigões orgulhosos? Mais uma geração de rancorosos? Seremos mais uma geração onde há irresponsabilidade ministerial? Ou como Zorobabel, seremos servos preciosos, como um anel de selar nas mãos do nosso Rei dos Reis, para assim impactarmos a cidade e a sociedade de Avaré. Meus irmãos, de todo o coração, eu não quero ser mais um pastor que passa por aqui. E de todo o coração, eu não quero que os irmãos sejam mais uma geração que passa por essa igreja. Mas o desejo do meu coração é que tudo mude. E que os nossos corações sejam transformados e que esses antigos pecados sejam deixados para trás. Eu quero que o Senhor Jesus Cristo olhe para nós, servos consagrados, e nos considere preciosos como um anel de selar. Esse forro que nós fizemos juntos é a prova de que nós podemos fazer muito para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo, se nos mantivermos em união, em consagração, porque o Espírito vai nos capacitar a realizarmos a obra que Ele mesmo destinou. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a Igreja Presbiteriana do Brasil aqui em Avaré. Portanto, meus irmãos, mãos à obra.